3334-6910. Quando eu falo de creatina, eu estou falando de saúde e pensando no seu bem, de verdade. Ô, gente, eu vou entrevistar o padre Roberto Eudes Santos de Souza e eu tenho assim a alegria de poder receber um padre que tem um coração lindo, um coração bom e ao mesmo tempo vai nos ajudar a entender o que é que significa ser capelão de um hospital. Um hospital famoso aqui em São Paulo, como Santa Marcelina de Itaquera. Meu bom padre, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Dalcides. Boa tarde, telespectadores, amigos e amigas. Eu já queria pedir assim a licença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus ilumine esse nosso encontro e o seu programa mais uma vez. E obrigado pela oportunidade, pela Ana, que eu estou aqui, né, que vai à ponte, a Lara, né? Acho que Lara. E por você, acompanha há muitos anos. E é uma bênção, né, a sua vida, o seu testemunho, Amém. Coragem também. Já quero dizer aqui que eu li o seu livro 2 vezes, A Vida é Feita de Escolhas. E a vida realmente é feita de escolhas, né, padre? Se a gente, todos os dias, hoje de manhã eu estava terminando meu programa aqui, e a última frase que eu disse foi essa: ao longo desse dia eu vou ter oportunidade de fazer coisas boas, ou de escolher alguns caminhos que não são tão bons. E a responsabilidade também de colher os frutos das minhas escolhas. O senhor um dia decidiu ser padre. Como é que foi essa escolha, padre? Vou resumir rapidinho, né? Quando eu estudava numa escola na Zona Leste, uma escola chamada Artigas, fica lá no Itaim Paulista, e a professora perguntou na sala de aula, falou sobre vocação. O que vocês vão ser quando crescer? Aí perguntou para cada aluno. Daí eu falei, vou ser médico. Aí todo mundo riu, né? Médico? Falei, por que você quer ser médico? Falei, que eu quero ajudar pessoas, né? Com o passar do tempo, comecei a ir para a igreja. Minha família é uma família muito simples, pobre. Tivemos problema de alcoolismo. Meu pai e minha mãe estão assistindo agora. Um abraço, meu pai Raimundo, minha mãe Francisca. Deve estar todo emocionado eles. Ó, Dona Francisca e seu Raimundo, que alegria, né? A gente poder viver um momento como esse, né? E saber um pouquinho dessa história, né? Aqui, trazendo, por exemplo, o coração, né? Coração do nosso bom padre Roberto. E o meu pai, ele parou de beber graças ao rosário. Nós rezamos o terço e aí Deus deu sinais à minha família. Meu pai se libertou. Já faz mais de 20 anos que ele não tem mais esse problema. Hoje minha família é uma família estruturada no sentido da união, né? No amor, né? Cada um tem... Meus irmãos, somos uma família de 8 irmãos, 7 vivos. Meus pais são cearenses do Nordeste. Tem muita gente do Nordeste acompanhando também, que a gente compartilhou. Então, e foi assim, aí lá na escola, fiz a formação, tudo, e falei isso lá quando era criança, eu queria ajudar pessoas. Aí, participando da igreja, a minha paróquia de origem era São Marcos, eu comecei a fazer catequese, aí comecei a aprender um pouco a tocar violão, eu só sei tocar violão na partitura, tá? Aí tocava violão na missa, no grupo de jovens, aí no grupo de jovens eu fui me identificando, arrumei namorada, normal, fiz experiências de namoro. E aí, num retiro de jovens, eu senti um chamado de Deus no retiro, né? E aí, tinha alguns amigos que falaram, acho que eu vou estudar para ser padre. Eu falei, eu também. Só que eu namorava. E fui, né, terminou o retiro, senti esse chamado, falei, mas eu queria ser médico. E aí, um dia eu falei para minha mãe, eu quero ser padre. E minha mãe falou, olha aí, você queria ser médico, agora não vai ser médico do corpo, vai ser médico da alma. Aí entrei no seminário na Diocese de São Miguel, fiz propedêutico, filosofia, teologia. Aí me ordenei padre. Eu cheguei a ficar numa paróquia como vigário, Sagrada Família, com o padre Lício, você deve conhecer o Lício. Maravilhoso, por sinal. Lício é gente incrível, né? Ele tem um testemunho lindo. Irmão nosso aqui também. Isso, ele tá sempre na casa aí, né? E aí fiquei lá, e quando eu entrei, assim que eu me ordenei padre, aí vem a experiência do hospital. Aí uma irmã de Santa Marcelina me ligou. Quando a gente faz seminário, a gente faz a Pastoral da Misericórdia. O que é a Pastoral da Misericórdia? A gente faz experiência no asilo e no hospital, né? Com congregações. Perfeito. Aí fazia com a congregação das irmãs Irmãs São José,
uma coisa assim, Filhas da Providência, lá em São Miguel. E também fizemos com as Marcelinas, que elas têm um trabalho espetacular. Eu rezo muito pelas congregações e principalmente pelas Marcelinas, porque elas têm um trabalho muito bonito na educação e também na saúde, porque elas são muito fortes, muito guerreiras. Você sabe disso, né? Você conhece, né? E aí a irmã Rosália me ligou. Eu fiz a experiência no hospital e eu deixei a experiência no hospital de 6 meses para ir trabalhar com os surdos. Sim. Eu fiz pastoral dos surdos, né? Então aprendi a falar um pouquinho em Libras, né? Deus abençoe, né? Quem estiver acompanhando, né? Deus abençoe. Aí eu fiquei 3 anos com os surdos, né? Aprendi um pouquinho de Libras, né? Era intérprete, né? De Libras, né? Eu tô até me atrapalhando que eu tô um pouco nervosa. Maravilhoso, pai. Mas Deus abençoe, né? Os surdos, né? Que estão acompanhando, né? Padre, aí você foi pro hospital. É. E começou o trabalho no hospital. Então, aí foi assim, legal, foi assim. Aí eu me ordenei padre e aí me fui chamado para ficar 10 dias. E aí nesses 10 dias era para substituir um irmão sacerdote, que ele estava de férias. Estava lá no hospital? Isso, trabalhando. Trabalhando. Lá tem 3 capelães. E na época tinha 4. Aí a irmã, quando terminou meus dias de atendimento, eu falei, irmã, foi maravilhoso atender os doentes, amei, aprendi muita coisa, mais do que ensinei. Aí ela disse, padre, a gente gostou tanto do senhor, os pacientes gostaram tanto do senhor, os médicos, os colaboradores, eu vou falar com o bispo. Eu falei, não, eu sou vigário. Eu falei, não. Aí o bispo foi, na época era o Dom Manuel, e falou, pode continuar no hospital. E de 10 dias... Na paróquia e no hospital. No hospital. Aí de 10 dias de experiência no hospital, já vai virar 15 anos. Há 15 anos no hospital. Você já imaginou quantas histórias o nosso bom Padre Roberto já ouviu? Minha gente, eu fico imaginando o que significa todos os dias você passar nos leitos, encontrando as pessoas, alguns feridos, outros doentes, outros em recuperação, outros numa expectativa para voltar para casa. Eu quero entender. A segunda parte desse nosso programa vai ser para a gente entender o que faz um padre capelão que se dedica a um hospital. Vem comigo, vamos lá. Fala, filha. Programa coisas bom, novas, né? E olha, eu acho que eu nunca entrevistei alguém que se dedica, assim, uma boa parte da vida para um hospital. Que lindo. No mínimo é lindo isso. Então, parabéns ao padre. Eu recebi hoje na porta, abri o portão para ele adentrar a nossa emissora, não é mesmo? E é uma simpatia. Nossa, muito, muito é por isso que as irmãs aqui, quiseram que ele continuasse. Nós queremos que o padre continue aqui. Bom. Agora, por falar nisso, que trabalho lindo, é um trabalho também de recuperar a saúde do outro, né? Mas você também pode fazer isso de maneira preventiva, Dal. Você sabe uma coisa leva a outra. Quando a gente tem mais exposição, quando a gente está, por exemplo, com a saúde mais equilibrada, pode ter certeza que as coisas ficam mais leves. Isso. Tudo que eu desejo a você é realmente que esse ano de 2026, que daqui a pouco vai estar começando, tá batendo na porta, seja mais leve para você. Mais leve. Agora, tem que fazer a sua parte. Isso. Uma das coisas que qualquer nutrólogo diz, falando em médico, falando em hospital, qualquer nutrólogo de qualidade que passa aqui pela Rede Vida fala a mesma coisa. Tem que ter o ômega 3. São unânimes realmente, né, Dal? Porque se a gente for colocar numa classe ali, né, uma classificação, qual é o suplemento mais importante do corpo? Em primeiríssimo lugar, vem o ômega 3, tá? E ó, não é porque nós estamos falando aqui do nosso Norwegian da Top Term, não. Basta você fazer uma breve pesquisa que você vai concordar com o que eu estou dizendo. É um suplemento muito, muito completo. Eu falo que assim, desde o fio do cabelo até o dedinho do pé, pra tudo, o ômega 3 realmente faz a diferença, tá? Energia, disposição, qualidade de vida, o coração mais saudável, você desobstruindo as principais veias e artérias de placas de gordura, aí o sangue fica mais oxigenado. Quem ganha com isso também? Nosso cérebro. A parte neurológica é preservada, cognição, memória, foco. Ai, Dal, sabe, eu acho que assim, o mais importante que suplementando você previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Então a gente está falando aqui de você fazer, né, esse hábito, fazer com que se torne um hábito na
sua vida para que você previna e suplemente. Esse é o lema do nosso Norwegian da Top Term. Esse ômega 3 que é livre de metais pesados, ultra purificado e que vem da Noruega, sim. Ó, então você vai prevenir as doenças cardíacas, você vai prevenir também as questões aí do seu cérebro, né, que Isso. AVC e companhia. Nossa, infarto, Agora, derrame, meu não Deus. é só isso, gente, tudo aquilo que te inflama. Porque tem gente que está me acompanhando agora, Dalcides, eu estou inflamado. Quando você está inflamado, às vezes você pensa até que, engordei. Às vezes não é que você engordou. Você está retendo líquido. Isso, retendo líquido. Você está inflamado. Isso. Então, quando a gente usa na proporção certa o ômega 3, pode ter certeza que essas inflamações vão aos poucos sendo diluídas. Outra coisa importante também, você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque nós estamos com uma promoção de incrível 60% de desconto. São kits exclusivos e eu quero muito que você também ganhe de presente esse relógio que está fazendo o maior sucesso. É um verdadeiro enfermeiro de pulso, viu, gente? Ajuda você a monitorar a sua saúde. E é um carinho da Top Term, tá? E além de tudo isso que o Dal acabou de falar, você ainda vai poder dividir o seu kit em 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Parcelinha fica pequenininha e o frete é grátis para todo o Brasil. Gente, é a sua oportunidade, tá? Até porque quando o Dal fala de anti-inflamatório poderoso, artrite, artrose, reumatismo, vou mandar isso para bem longe, porque o que você precisa é ter o quê? A alegria de viver. E como que você vai ter tudo isso? Sem sentir dores, né? 60% de desconto. Eu estou falando de um produto que realmente eu confio, porque eu uso. Acabei de tomar aqui minha cápsula. E olha, minha gente, pegar o telefone e ligar, 60% de desconto, porque estamos numa semana especial. E esse relógio maravilhoso como um presente para você. É a oportunidade. E coloque mais Top Term na sua vida. Filha. Obrigada, vamos lá, Dal. força. Eu estou entrevistando o padre Roberto Eudes Santos de Souza, da paróquia Sagrada Família, que fica no Itaim Paulista, na diocese de São Miguel Paulista. Minha gente, eu estou agora aqui curioso a respeito do hospital. Por quê? Vi toda a caminhada, que caminhada bonita, padre, e Deus foi se revelando através do conselho de uma mãe sábia, através das suas experiências, dos colegas também, nas suas classes, nos seus estudos. Mas uma coisa me chamou a atenção. Essa vocação a cuidar dos doentes veio quase que aparentemente de uma coincidência, né? Vai substituir alguém. Deus tem umas formas bonitas de chamar a gente, né? Sim. Quando eu saí do hospital, fiquei só 6 meses na Pastoral da Misericórdia. Fui trabalhar com os deficientes, que foi uma grande riqueza. Me transformou como pessoa. Eu cheguei a fazer na faculdade um TCC sobre a deficiência na perspectiva bíblica. Que eu falava assim, o deficiente ele não nasceu apenas para sofrer, mas ele nasceu para ser luz e esperança para aqueles que acham que nunca vão ter uma deficiência. Isso é bonito porque está baseado inclusive nas próprias palavras de Jesus, né? Isso. Quando Jesus diz que nem ele pecou, nem a mãe dele pecou, nem o pai dele pecou. A glória de Deus. A glória de Deus é para revelar a glória Exatamente. de Deus. E aí, quando eu fui me ordenar padre, a gente fica assim, o que o bispo vai preparar para a gente? Não pensei em escolher paróquia, não pensei em qual função. Eu já assumi a paróquia, fiquei como vigário, já com poucos meses eu já fui para o hospital, como eu falei, para substituir um irmão. Esse irmão depois, ele saiu, mas aí continuei, e ele é meu irmão no sacerdócio, ele me apoiou, falou, vai que você vai se dar muito bem e você vai aprender muita coisa. Você vai todos os dias no hospital? Eu vou 4 vezes por semana. É bastante. E lá tem mais 2 capelões comigo. Então, assim, vou falar uma coisa bem simples, né? O que é capelão de hospital? O capelão de hospital, ele pode ser... É uma pessoa que representa a religiosidade e o cuidado na espiritualidade. Ele pode ser um padre, ele pode ser um frei, pode ser um pastor evangélico, pode ser um leigo, desde que ele tenha o quê? Uma formação. Quem me formou bem para eu poder ser um bom capelão? Primeiro, a gente tem um pouquinho do resquício da Pastoral da Misericórdia. Perfeito. Quando é seminarista, a gente trabalha com o povo, visita os doentes, a escuta. Aí quem me ajudou? As irmãs Marcelinas, a irmã Rosália, toda semana dava uma mini palestra de meia hora. Isso ajudava muito, olha, cuidado na hora de visitar. Eu lembro uma coisa que eu quero destacar a irmã Rosália, diz assim, quando você visitar um doente em coma, preste
preste atenção. Você vai falar no ouvido dele, mesmo que ele está em coma, ele sabe que tem alguém ali. Por isso que a importância do... Mesmo sem dar nenhum sinal. Por isso que a importância do familiar visitar. Olha que importância, a importância da família visitar o doente. E os médicos sabem isso, a medicina sabe isso. O amor cura, né? A presença. Aí do lado do paciente você fala com ele, aqui tem um padre, venham rezar por você, você vai ficar bem, mesmo que ele não está te vendo, a lágrima começa a cair. Gente, você já fez essa experiência Muitas concretamente? vezes. E outra, é importante falar, e outra pessoa que me ajudou muito na formação do hospital, claro, a prática ela vai contar muito a experiência, mas eu lia muito o Padre Anísio, que é um padre... E é maravilhoso. Que você deve conhecer. Eu li todos os livros dele. É da congregação dos Camilianos, né? Isso, porque você não pode só visitar, você tem que ter uma base. E qual é a base? É saber o mínimo. E eu já queria dizer assim, pode falar? Pode falar. Pode. E aí essa experiência no hospital, eu faço sempre à tarde, né? Administrar paróquia já é difícil. Imagina administrar paróquia e ainda escutar a história. Os médicos, os enfermeiros, os colaboradores, todo mundo que trabalha na área hospitalar, eles lidam com tristeza o dia inteiro. E alegria também, quando vê alguém nascendo. Se recuperando. E quando alguém está se recuperando. E o hospital, é muito importante a questão da espiritualidade, da fé. Porque você encontra o doente, ainda mais num hospital que tem uma formação filantrópica católica também, só que ele é do SUS e ele também... Uma conciliação, né? Tem a conciliação do SUS e do convênio. Perfeito. Administrada pelas Marcelinas. E nós, como capelãos, tem eu, o Padre Alexandre e o Padre Almir, a gente trabalha em comunhão. O que é em comunhão? A gente está sempre ajudando um ao outro. E também, quando os padres não podem ir no hospital, eles pedem para a gente visitar os fiéis deles. E outra coisa, nós, como capelão, representa o quê? Não é só a Igreja Católica, não. O capelão, ele representa o consolo, ele representa aquele que vai escutar, porque o psicólogo é importante, o psiquiatra é importante, o médico é fundamental, o enfermeiro, o auxiliar, eles fazem o grosso, eles fazem o tudo. Quando eu costumo dizer, quando o padre chega no quarto ou na UTI, preparado. Já está tudo limpinho. Eu quero saber mais coisas. Você que está em casa, você tem dúvida o que significa um capelão? Por exemplo, ele é capelão de um dos maiores hospitais que nós temos aqui em São Paulo. É o Hospital Santa Marcelina de Itaquera. É um hospital que atende, assim, pessoas, idades diferentes, situações diferentes, gente que vem de outras partes do nosso Brasil. Eu estou falando, gente, de grandes desafios. Você tem curiosidade sobre um padre no hospital? Você já precisou de algum padre? Você já chamou algum padre antes de uma cirurgia, depois de uma cirurgia, na UTI, em processo de recuperação? Você já, assim, entrou em contato com alguma autoridade eclesiástica, no caso, algum padre, pedindo para que viesse? Ou lá no hospital você falou com alguém para que esse alguém providenciasse a vinda de um padre? Tem uma experiência para me contar? Faça isso que nós estamos ao vivo. Vem, vamos lá. Querido amigo, Fala, filho. vivendo e aprendendo, gostei da história, muito boa, do capelão. A gente às vezes não sabe para que serve um capelão, né? Sabe que é um padre, mas tá aí o porquê deles, que coisa boa, que Deus abençoe. Agora, vai abençoar você também com o nosso magnésio quelato da Joy. Esse produto maravilhoso que faz a diferença, é um dos produtos mais vendidos da televisão brasileira. E vou dizer uma coisa para você, mais recomendado pelas pessoas. Sabe, Dalcides, e você sabe disso, de cada 10 pessoas que compram, 9 voltam a comprar. Ó, isso aí é o nível de recompra, assim, Altíssimo. maior, altíssimo. Está entre os produtos mais vendidos da televisão brasileira. Por que o magnésio é importante? O magnésio é importante porque ele vai te ajudar no dia a dia a eliminar dores, ele vai te ajudar a dormir melhor. No dia seguinte, o seu humor muda para muito melhor, porque você vai começar a perceber que a vida vai ficar mais leve. Claro. Meu médico do coração me disse, sua pressão é alta, vamos tomar um remedinho de pressão e ao mesmo tempo nós vamos controlar e vamos baixar com o magnésio associado ao remedinho. E hoje em dia a gente sabe que todo mundo está precisando de um incentivo para comprar qualquer coisa, principalmente um magnésio como esse. Então a gente vai te incentivar através da nossa Black Week, uma semana inteirinha de preços mais baixos e descontos de metade do preço. Todos os descontos de 50% e mais. Você comprou, ganhou. Aproveite agora, porque não perca a chance de garantir suplementos premium com o maior desconto do ano.
50% de desconto. E quando você compra qualquer um dos kits, você ganha mais produtos da Joy. Isso só é feito nessa semana. Exatamente. Que é a Black Week. Só nessa Exato. semana que você vai comprar, você vai ter desconto e ainda vai ter mais suplemento à sua disposição. Nós temos mais de 20 tipos de suplementos à sua disposição e você pode ganhar qualquer um deles. É só você ligar, entrar em contato conosco através do 0800 591 1101, compra o kit e já ganha mais produto de presente. Pode ser, por exemplo, o Claramente, que é para memória. Pode ser a cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório natural. Pode ser, por exemplo, o Real Vita, que vem lá das abelhas. Produtos que a gente sempre mostrou para você, mas tem muitos produtos mais que você vai poder ganhar. Outra coisa que é muito importante, hoje 50% de desconto e já leva um umidificador diário, isso é muito importante salientar. Agora, o nosso magnésio é o quelato com vitamina B5 e B6, que faz toda a diferença, porque libera a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e por conseguinte a melatonina para você dormir bem. E outra coisa, mulheres, só um minuto, Dal, desculpe. Mulheres com TPM, climatério, menopausa e também doenças de endométrio, funciona muito bem. E também aquele empachamento, que às vezes o empachamento, aquela azia, mal-estar, má digestão. vai perceber que tudo isso também vai ser aliviado. 0800 591 1101 tem o vídeo, vai lá. Você está se sentindo cansado, dolorido, até mesmo sem disposição? Então você precisa conhecer o magnésio da Joy. Um poderoso mineral com propriedades analgésicas capaz de ajudar no tratamento de mais de 300 enfermidades reumáticas, como artrose e artrite, além de auxiliar na prevenção de doenças como a hipertensão e a trombose. O magnésio da Joy também possui uma capacidade de absorção 4 vezes maior do que o magnésio comum, porque utilizamos o magnésio quelato. As vitaminas B5 e B6 presentes em nossa fórmula auxiliam na sua cognição e disposição. Esses benefícios você só encontra no magnésio quelato Joy, sua rotina longe das dores. Pegou o telefone e ligou agora, 0800 591 1101. Se você ligar agora, tem uma equipe preparadinha para te atender, para te ajudar. 50% de desconto, ganha mais produtos na Black Week. Pode ligar também, ou melhor, comprar também pelo WhatsApp, 11 40 40 34 50. Já ganhou umidificador de ar. Se pagar em 10 parcelas no cartão, frete grátis para todo o Brasil. Ainda ganha ou colar de Nossa Senhora ou 4 meses de Cal 600. Aproveita, é Black Week na Joy em todos os produtos. 0800 591 1101. Obrigado, filho. Vai lá, força. Os doentes não são apenas espectadores passivos na sociedade, mas têm um papel significativo. Eles enfrentam desafios diários de dor, solidão e dependência. Enquanto a sociedade muitas vezes destaca apenas os casos de sucessos, a Igreja reconhece e valoriza a presença dos doentes como membros ativos e essenciais em nossa comunidade. Os enfermos nos ajudam a entender aspectos vitais da vida, nos evangelizam com a sua força e coragem. Ao viverem a paixão e o sofrimento de Cristo, eles se tornam participantes ativos na obra de salvação que Jesus nos trouxe. A visita aos doentes também é uma obra de misericórdia, que transforma a sociedade em uma verdadeira civilização do amor. Além disso, a assistência espiritual aos doentes, especialmente aqueles que não podem frequentar a igreja, é muito importante. Garantir que eles recebam os sacramentos como a comunhão fortalece sua relação com Cristo e integra suas vidas na missão da igreja. Que a presença e o sacrifício dos doentes nos lembrem da importância do amor e do cuidado mútuo, e que, ao acolher e servir os doentes, possamos seguir o exemplo de Jesus, que nos ensinou que o amor ao próximo é o verdadeiro caminho para a plenitude da vida. Sim, nós estamos ao vivo nesse momento e chegando, assim, perguntas de todas as partes do Brasil, né? Boa tarde, Padre Roberto. Como lidar com a fé nos momentos de luto, está perguntando o Matheus. E como posso ajudar alguém que perdeu um familiar sem diminuir a dor dessa pessoa? Eu tive minha conversão há 1 mês, através do falecimento da minha mãe, mas vi o efeito contrário em parentes próximos, abalo da fé. Nossa, o Matheus testemunhando a mudança de vida dele, a conversão dele a partir de uma morte. A mesma morte, ela pode servir como incentivo à conversão e ao mesmo tempo como revolta.
Eu tenho até um livro que eu estou começando a ler que fala sobre a religião e a questão da morte, né? Que também é do Anísio, né? E assim, o hospital, ele lidar com a cura o dia inteiro, os milagres acontecem e também tem o paciente que, seja ele criança ou mais velho, por causa de uma enfermidade ou uma tragédia, né? Ele acaba vindo a óbito, que é uma notícia que ninguém está preparado. Às vezes o médico, ele, por mais que ele tenha a questão da ética, ele tem que transmitir a mensagem. E muitas das vezes tem pessoas que pedem a visita do padre para dar uma palavrinha. Às vezes eu chego nas pessoas e falo, olha, eu não sei o que dizer, mas eu gosto muito. Teve um padre que uma vez foi o padre Marcelo, é um padre do Rio de Janeiro. Ele deu uma palestra para nós padres. Ele disse assim, diante do luto não tem muito o que dizer, só tem a dizer, estou aqui para te abraçar. Nossa, isso é maravilhoso, isso é lindo. Porque a gente às vezes fica tentando explicar tanta coisa, explica menos. É natural. Um abraço. O meu diretor espiritual dizia que a gente tem que lidar com a morte, com o luto, ainda se for de uma forma trágica, é natural a partida. E é claro que a gente tem que acreditar que o luto, ele tem um ensinamento. Então, cada pessoa vai sentir o luto do seu jeito. E esse jeito deve ser respeitado. Então, vamos fazer o seguinte, Mateus, você vai fazendo a sua parte com serenidade, com calma. Também, cada pessoa vai reagindo de uma forma. Isso. Respeitar que cada pessoa reaja e tenha um tempo diferente. Isso. E você com fraternidade, com amor, é isso, ó. É o abraço, é o carinho, é a presença. E isso é tudo. Era momento de eu me despedir do padre Roberto, mas eu estou gostando tanto, eu queria ficar mais um minuto com ele então. Então, vem comigo aqui, vamos lá. Nossa, porque a gente quase nunca fala desses temas, né? Verdade, assim, verdade. Dal, muito pertinentes, como de pessoas sempre. Que estão ali vivendo, né, entre a vida e a morte, meu Deus do céu. Isso é muito sério. Agora é o seguinte, você que está em casa, são as panelas alemãs, estão fazendo o maior sucesso, Lux. Né? Ai, bota sucesso nisso, Dal. Olha, eu já quero te convidar a pegar o telefone e ligar já. Toda a nossa equipe de plantão. 0800 222 0102. Enquanto você vai ligando, a gente vai te explicando a vantagem que é ter esse conjunto de panelas no seu dia a dia. Ô, Dal, uma panela robusta, uma panela com design lindo, uma panela funcional e altamente tecnológica. Fundo infinito, distribui por igual, né, o calor, e com isso o que vai fazer? Vai fazer com que o alimento seja preparado de maneira igual e muito mais rápido. Quando a gente fala do antiaderente, que é o mais famoso do mundo, por quê? Porque é o antiaderente que não há necessidade de colocar uma gota sequer de óleo, a não ser que você queira, mas posso te falar? A sua saúde vai agradecer muito, né? Falando tanto de saúde, né, E Dal? o legal é o seguinte, você vai passar a ter aquelas panelas que vão te dar prazer na hora de cozinhar. Porque, minha gente, sem quando esforço. Tudo gruda, não tenho panela adequada, tem que esvaziar não a panela. Não tem o número de panelas, né, pra gente, fazer sacrifício a sua demais. refeição. Dalcides, eu vivi isso a vida inteira. Chegou um momento de agora você falar assim, eu mereço. Eu vou fazer isso por mim. Essa é a frase. 0800 222 0102 são as panelas alemãs Golden Lux. Minha mãe, dona Doraci, lá em Piracicaba, ela tem as panelas. Mas sua mãe tem mesmo, Dalcides, essas panelas? Vai lá visitar a dona Doraci lá em Piracicaba, você vai ver lá. Você acha que o Dalcides vai falar que não tem? Não, e você vai chegar lá e você vai falar assim, dona Doraci, primeira coisa, mostra as suas panelas. Ela fica orgulhosa de mostrar as panelas que dão prazer, alegria no fazer a comida dela. Porque assim, Dal, é uma rotina diária, gente. Então imagina, às vezes você prepara 3, 4 refeições todos os dias para sua família. Se você tem um conjunto de panelas que realmente entrega facilidade, praticidade para você, você tem mais vontade de querer cozinhar cada vez mais, porque é isso que acontece. Aqui nós temos o quê? Nós temos alta tecnologia, tá? E um conjunto de panelas incrível, que aliás, gente, eu acho que é o mais especial mesmo para uma família. 3 caçarolas em tamanhos diferentes, uma panela tradicional, uma frigideira com tampa exclusiva, que aliás os pegadores das panelas e das tampas é daquele material que não aquece, que é baquelite. Vamos fazer o seguinte, a gente preparou um vídeo com mais informações. Agora roda o vídeo, vai. Diga adeus às panelas que grudam e aos alimentos encharcados de óleo.
Com as panelas Golden Lux, você pode cozinhar sem óleo. Tecnologia alemã de ponta com superfície antiaderente de última geração. Fáceis de limpar, não grudam e não queimam. As panelas Golden Lux garantem uma experiência de culinária sem esforço. Ligue agora mesmo no 0800 222 0102 e comece a fazer refeições mais saudáveis, sem grudar e sem comprometer o sabor e a textura do seu prato. Com um design inovador que garante uma distribuição uniforme de calor, mantendo a temperatura ideal para cozinhar seus pratos com perfeição. Chega de acidentes na cozinha. Com suas alças frias, você terá um manuseio seguro e confortável. Transforme sua cozinha com uma revolução na culinária moderna. Ligue agora no 0800 222 0102 e garanta já o seu kit de panelas Golden Lux. E o presentar, vai lá, agora. Ô, gente, olha esse conjunto, esse faqueiro que vai pra você, Bonito, gente. Conjunto de facas Completo. e também tem utensílios aqui pro nosso dia a dia maravilhoso, ó. É um carinho, é um presente da Golden Lux na compra do seu kit de panelas. Além disso, tem a frigideirinha ali, ó, Dal. Pega ela ali, ó, que esse linda. presente aqui também é seu, aquele Gente, ovinho um monte de gostoso, presente. então aquele hamburguinho. Eita, a criançada ama. Ô, Dal, e Ah. ainda tem um conjunto de espátulas. Então vamos fazer assim, ó. Vai, capricha. 0800 222 Quero ver agora com 0102. você. Vai. Eu queria quanto? Quantos por cento você vai 50, dar? 60? 60, Vai. 70% de desconto, porque nós estamos numa Black Friday aí, né? Uma semana especial. Isso. Então, 70% de desconto, mais esses presentes todos. Aposentado e pensionista, condição especial e super parcelado e ainda frete grátis para todo o Brasil. Ó, 0800 222 0102. Obrigado, Obrigada, filha. Vamos lá. Dal. São as últimas palavras agora com o nosso bom padre Roberto Eudes Santos de Souza e mais gente escrevendo, muita gente participando, hein? Boa tarde, padre Roberto. Sua bênção, minha pergunta, qual a sua visão sobre o papel dos jovens na igreja e como atraí-los para a vida comunitária? Ô padre, tem, assim, jovens que são envolvidos nesse estilo de pastoral ou é uma coisa mais própria, assim, só do sacerdote mesmo? Não, é importante. É que eu acho que essa pergunta também, porque eu fui assessor da juventude, né? Eu trabalhei 5 anos com jovens. Então, assim, o jovem, ele tem sempre como referência quem, né? Primeiro, Jesus. E as pessoas que são os seus... o catequista, aquele coordenador de grupo de jovens, aquela liderança, o padre. Então, o que o jovem poderia fazer? Primeiro, o jovem tem essa vontade, esse ardor, de que a força, o vigor, de conhecer, de aprender. Então, o jovem, é bom ele conhecer, sim, a pastoral da misericórdia. Isso pode ser no grupo de jovens, no crisma, na catequese. E aí ele vai fazendo contato com o quê? Com as pessoas mais simples, os idosos, os enfermos. E o jovem vai levar isso para a vida inteira. E é até bom, ter uma jovem que falou assim, padre, é bom você falar suas experiências no hospital, porque abre a nossa mente, o nosso coração. Porque a gente acha que a vida é tudo fácil, que a gente tem saúde, e é bom o Senhor partilhar o sofrimento das pessoas, não expondo ninguém, mas mostrando que a gente tem que dar valor à vida. E a gente passa a entender a vida de uma outra forma a partir também da dor e do sofrimento. Isso é a palavra de Deus, hein? Aquele que não sofreu sabe pouco da vida. Padre, vou pedir para você se aproximar e nos dar a bênção das mãos ungidas do nosso bom padre Roberto Eudes Santos de Souza. Dalcides, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu trabalho no Santa Marcelina e assim, o trabalho com o enfermo é uma ponte. Você vê, os doentes nos ensinam mais do que a gente ensina para eles. E acaba a enfermidade sendo um encontro até com Deus, de purificação, de oportunidade, de recomeço, de perdão, de diálogo. E acima de tudo, ser presença. Os doentes, eles nos ensinam assim, eu confio na medicina, eu tenho alguém do meu lado, eu estou sozinho, mas Deus não me abandona, Deus está comigo. Então, você que está acompanhando agora a Rede Vida, talvez tem muitos pacientes até lá de onde eu trabalho. Muitas vezes eu estou visitando o quarto e tem quartos que tem televisão e eles estão acompanhando o senhor, seu programa. Aí eu digo para eles, olha, coragem, não tenha medo, tudo passa. Assim como a alegria é passageira, mas a alegria verdadeira ela não passa, que é Jesus. Mas o sofrimento ele passa, a dor ela passa. Existe o remédio, existe o cuidado, mas acima de tudo, você nunca deve desistir. Porque você é um sinal para os outros de que Deus, a fé, vai além
onde a medicina pode. Os médicos ensinam, a ciência ensina isso. Então, quero desejar essa bênção também aos meus paroquianos da Paróquia Sagrada Família, que me apoiam muito, me respeitam, me ajudam a não desistir. E você que está aí enfermo em casa, no hospital ou trabalhando nos hospitais, e todos os capelões espalhados pelo Brasil inteiro, muitos padres, que nós nem conhecemos os nomes, mas que eles são Jesus, o bom pastor, que pega na ferida e toca o coração de quem precisa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um doente. Deus Pai de bondade, curai os enfermos de corpo e alma. Dai a eles o alívio na dor e no sofrimento e conceda a eles a restauração da sua saúde. Por intercessão da Sagrada Família, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Padre Roberto Eudes Santos de Souza, eu vi, apareceu acho que ali, como é que faz, padre, para seguir você nas redes sociais? Eu só tenho Instagram. Instagram, maravilhoso, tá aí ó, @Padre Roberto 12, é isso? Isso, eu faço uns vídeos legais lá, né? Que legal. Olha, sempre peça para os padres da unção dos doentes, não é extrema-unção, é sacramento de cura, assim como o sacramento da confissão. Padre, muito obrigado por ter vindo. Meu Deus, como é bom, né, ter gente do bem, a gente percebe, né, coração bonito. Nossa, eu fico imaginando paizinho, mãezinha acompanhando, né? Padre, obrigado por tudo, tá? Que Deus te abençoe sempre. Como é bom, gente do bem passando aqui no nosso programa, como é o Padre Roberto Eudes Santos de Souza. Ô, gente, é @Padre Roberto 12. É desse jeito que você vai seguir o bom padre nas redes sociais. Vem comigo, vamos lá. Ó, eu gosto de falar do Ora Pro Nobis porque relembra o que? Os nossos antigos. Eles costumavam dizer assim, Ora Pro Nobis funciona. Gente, são mais de 12 benefícios cientificamente comprovados. E tem mais, o Camu Camu, que foi associado, né, mais recentemente ao Ora Pro Nobis, também faz toda a diferença. Porque quando você utiliza o Camu Camu mais Ora Pro Nobis, você está assim, se utilizando daquilo que é a natureza, com sua força, com seu poder. Gente, eu estou falando de um produto que, ó, aqui nós temos riqueza de vitamina A, riqueza de vitamina C, riqueza do complexo B, vitamina do complexo B. Eu estou falando de ferro,